Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e estamos aqui para continuar a estudarmos a Palavra de Deus como ela deve ser feita, não do jeito que está aí, de qualquer jeito, não pode ser desse jeito. E como eu digo, a confusão está instalada. Então hoje nós vamos estudar o mundo não está preparado, as 3 guerras tricontinentais profetizadas na Bíblia. Por que eu digo as 3 guerras tricontinentais? Primeiro que para essas 2 guerras que houve, a primeira e a segunda guerra, que eles falam que é mundial, no meu entender ela não é mundial, porque ela não foram 51, no mínimo 51% dos países do mundo que se envolveu nessas primeira e segunda guerra que houve na Europa, que eu chamo de primeira e segunda guerra europeia, não mundial. Por conta disso, posso estar errado? Posso, mas no meu entender, para mim não foram primeira e segunda guerra mundial, primeira e segunda guerra europeia. Então, o mundo não está preparado, as 3 guerras tricontinentais profetizadas na Bíblia. Essas são as 3 guerras e nós vamos estudá-las hoje. Nós vamos dissecar o assunto hoje. Então o texto vai ser de Daniel capítulo 7, versículo 7 a 9, que diz assim: o 4º animal, indefinido, 6º império mundial, Roma. Versículo 7. Depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobrava. Era diferente de todos os animais antes dele, tinha 10 pontas, os 10 chifres e o chifre pequeno, Roma restaurada e Grécia renascida. Versículo 8. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. O juiz, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. Seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. Está escrito, palavra de Deus. Muito bem. O leopardo, a besta terrível e o pequeno chifre. Você realmente entende essa visão? Prepare-se. O que Daniel viu não foi simbologia vaga. Foi um mapa profético da história mundial. O leopardo, a velocidade que chocou o mundo. Muito bem. O leopardo representa o Império Grego, fundado por Alexandre o Grande. E por que um leopardo? Porque nenhum império avançou tão rápido quanto o dele. O leão da Babilônia tinha 2 asas, mas o leopardo tem 4. Isso simboliza algo impressionante. Alexandre o Grande conquistou em uma velocidade tremenda, muito superior de Nabucodonosor II. Em pouco mais de uma década, ele dominou o mundo conhecido, não o mundo todo. Muito bem. Uma expansão militar sem precedentes, uma avalanche estratégica, um império relâmpago. As 4 cabeças, a divisão do império. Mas Alexandre o Grande morre jovem. E então o império não permanece unido.
As 4 cabeças do leopardo representam as 4 divisões do Império Grego após sua morte. Exatamente como os 4 chifres descritos no livro de Daniel, capítulo 8. Reino surge, generais assumem, o mundo helenístico se fragmenta. Mas a história não para por aí. A 4ª besta, algo nunca visto antes. Pois bem, depois da Grécia, surge algo diferente. Daniel não consegue comparar com nenhum animal conhecido. Ele apenas descreve: terrível, espantoso, dentes de ferro. Essa 4ª besta representa o Império Romano, um sistema diferente, uma força esmagadora, um domínio que absorveu Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Roma não apenas conquistou, Roma esmagou. O ferro da estátua de Daniel 2 aparece novamente aqui. Os 10 chifres, o futuro ainda não cumprido. Pois bem, então, da 4ª besta, surgem 10 chifres. E chifres, na linguagem profética, sempre representam reis. Não estamos falando da Roma Antiga. Não estou mencionando a Roma Antiga apenas. Estou falando da última forma desse império. 10 reinos nos últimos dias, como também descrito em Apocalipse 13 e 17. Então esse sistema romano terá uma fase final. E então o pequeno chifre surge. Muito bem. Depois que os 10 chifres estão completos, aparece outro, pequeno no seu início, mas devastador. Ele arranca 3 pela raiz, submete os demais, fala blasfêmias contra Deus. É o tal anticristo. Ele não surge antes da formação dos 10 reinos. Ele surge no meio deles. Ele não herda poder, ele toma o poder. O julgamento final. Só que a visão muda repentinamente. Daniel vê tronos sendo colocados, ele vê o ancião de dias, Deus Pai assentado para julgamento. E então o domínio da besta é retirado. O cenário não termina com a vitória dos impérios humanos, termina com o julgamento. Termina com a intervenção divina. Termina com a derrota do sistema anticristão. Esse sistema também que está aí dos pedreiros livres. Também, né? Então o que isso significa para você? A Babilônia passou, a Grécia passou, Roma histórica passou, mas a última fase ainda está à frente. Ela está por vir. A pergunta não é se essas profecias foram precisas. A história já provou que foram precisas. A pergunta é: você está atento ao que ainda falta se cumprir? Você está preparado para o que Daniel e Apocalipse realmente revelam? Está? Não do jeito que esses malucos aí falam. Estou falando de verdade, de Bíblia. A maioria das pessoas fala sobre um governo mundial absoluto. 98%, estou sendo gentil, tá? Mas as profecias do livro de Daniel e do Apocalipse mostram um cenário muito mais específico e muito mais impactante. Daniel 7 revela que o antigo Império Romano não voltará como um bloco único. Ele será dividido em 10 reinos, governados por 10 reis. Esses 10 reinos surgirão após uma grande guerra tricontinental envolvendo Europa, Ásia e África. Vem guerras por aí. Exatamente o território do antigo Império Romano. E aqui está o ponto que muitos ignoram.
A Rússia e o comunismo não governarão o mundo. A China tampouco. Segundo essa interpretação profética, a Rússia será derrotada sucessivamente nesse processo histórico escatológico. Você já ouviu falar da divisão final do Império Romano? E se eu te dissesse, caro amigo e cara amiga, que quer aprender escatologia da forma que deve ser feita? Se eu te dissesse que a profecia do livro de Daniel, capítulo 7, revela algo explosivo sobre o cenário geopolítico do fim dos tempos? A visão da quarta besta em Daniel 7, versículos 7 a 8, Daniel capítulo 19, versículo 25... Daniel capítulo 7, versículo 7 a 8, versículo 19 a 25, não fala de um império mundial ilimitado. Não existe reino mundial do anticristo. Ela aponta para algo muito mais específico. A formação dos 10 reinos distintos, governados por 10 reis, surgindo dentro do território do antigo Império Romano. Segundo essa interpretação profética, essa reorganização acontece após uma grande guerra tricontinental, um conflito que mudará o equilíbrio de poder global. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Essa nova configuração exigirá que potências atuais abandonem seu domínio sobre regiões que faziam parte do antigo Império Romano, como Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. Isso significa que, dentro dessa linha de entendimento profético, a Rússia e o comunismo não assumirão o governo. Ninguém vai. Só Jesus. O cenário final não aponta para um domínio global russo, como é falado, mas para uma confederação regional de 10 reinos. Isso confronta narrativas populares do chapéu de alumínio. Isso desafia interpretações tradicionais. Isso muda a forma como muitos enxergam o final desta era, o fim dos tempos, não o fim do mundo. Será que estamos caminhando para essa reorganização profética? Estamos. A Europa agora, atenção, os sinais já estão se alinhando. Assista até o fim e descubra o que Daniel realmente viu e porque isso pode ser mais atual do que você imagina. Muito bem. Você está manejando bem a palavra ou apenas repetindo o que ouviu? Eu vou sempre dizer isso. O conselho de Paulo a Timóteo não foi casual. Foi urgente, foi direto e continua sendo extremamente atual. 2 Timóteo 2,15, Paulo entrega uma das instruções mais sérias do Novo Testamento. Isso aqui não é falado. Mas o que realmente quis dizer? Vamos mergulhar nos 3 pilares desse conselho poderoso. Aprovação divina, não humana. Paulo diz: procura apresentar-te aprovado a Deus. A palavra grega usada é dokimos. Não significa apenas aceito, significa testado e aprovado, como ouro que passa pelo fogo, ou como alguém que foi examinado e resistiu à prova. A pergunta é: você está buscando aplausos de pessoas ou aprovação de Deus? Porque no fim, só uma aprovação importa, só uma. Diligência no estudo. Procura apresentar-te. Também pode ser traduzido como esforça-te, se esforce. Isso destrói a ideia de que entendimento bíblico acontece por osmose. Não é automático, não é superficial. Não é emocional apenas. Exige tempo, dedicação, disciplina, esforço espiritual e intelectual.
A profundidade da palavra não se revela a quem apenas folheia ou lê correndo. Ela se revela a quem cava. Cortar em linha reta. A expressão maneja bem vem do grego ortotomeu. Literalmente, cortar em linha reta. Imagine um agricultor abrindo um sulco perfeitamente alinhado na terra. Ou um artesão cortando tecido com precisão absoluta. Manejar bem a palavra significa não torcer o texto, não adaptar a Bíblia às opiniões pessoais ou a religiões, não usar versículos fora do contexto, saber gramática, é interpretar com fidelidade, com reverência e com precisão. Por que isso é tão urgente hoje? Ora, olha o cenário que está aí. Vivemos um tempo de múltiplas vozes. Opiniões viram doutrina, preferências viram revelação, emoções viram interpretação. Mas a Bíblia não foi escrita para dizer o que eu quero ouvir ou o que você quer ouvir. Ela possui uma verdade central, imutável. E essa verdade precisa ser extraída com honestidade. Não é sobre moldar a palavra, é sobre ser moldado por ela. Onde no final, a pergunta não é, eu gostei dessa interpretação? A pergunta é, ela está reta? Ela está correta? Está fiel? Está aprovada diante de Deus? Porque obreiros aprovados não são os mais populares. São os que passaram pelo fogo. E você está pronto para manejar bem a palavra? Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Vamos, a partir de agora, disciplinar a matéria. A primeira guerra tricontinental. E se a próxima guerra não for apenas mundial, mas tricontinental? Muito bem. Essa primeira guerra tricontinental forma os 10 reinos dentro do Antigo Império Romano. Cumprimento direto do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 23 a 24. É o nascimento do chamado Império Romano revisado. Mas vamos pensar um pouco. E se as profecias mais antigas da humanidade estiverem prestes a se cumprir diante dos nossos olhos? Você pode ver o que a Europa está acontecendo. Prepare-se, o que você vai ouvir agora vai mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Pois bem, nós estamos falando da Primeira Guerra Tricontinental. Um conflito tão gigantesco que vai redesenhar o mapa da Europa, da Ásia e da África. Um evento que não apenas altera fronteiras, mas cria uma nova configuração de poder profetizada há milênios. O território que um dia foi o coração do Império Romano, hoje está dividindo em quase 40, de países. Mas Daniel é claro, desse território surgirão 10 reinos, não 20, não 15, 10. Como isso acontece sem uma guerra que abale 3 continentes? Muito bem. Esses 10 reinos são os 10 artelhos da estátua do sonho de Nabucodonosor no livro de Daniel 2. Os 10 chifres da quarta besta em Daniel 7. Os 10 chifres do dragão e da besta em Apocalipse 12, 13 e 17. Percebe a gravidade disso? Para que essa profecia se cumpra, o tabuleiro político e geopolítico mundial precisa ser virado ao avesso, de cabeça para baixo. Fronteiras precisarão cair. Nações precisarão ser reorganizadas. A Bíblia não está sugerindo uma possibilidade. Ela está descrevendo uma sequência.
A formação dos 10 reinos é a chave para entender Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Sem esse evento, a engrenagem profética simplesmente para de girar. Não gira. A primeira guerra tricontinental será o parto doloroso dessa nova era. E a pergunta que fica é: os sinais já estão começando e você está preparado para entender o que realmente está acontecendo? Já está começando. A guerra, a Europa vai. Tome intento disso. Vamos lá. A Segunda Guerra Tricontinental. A ascensão do Anticristo. A Primeira Guerra Tricontinental foi apenas o começo. Mas e a segunda? A segunda colocará no poder a figura mais temida das profecias bíblicas. No vídeo anterior falamos sobre a divisão do antigo Império Romano em 10 reinos. Agora a Bíblia revela que esses 10 reis não governarão por muito tempo sozinhos. Apocalipse 17:12, nós lemos que eles recebem autoridade por 1 hora, juntamente com a besta. Então isso indica algo temporário, transitório, preparando o palco para alguém maior. E então surge a figura descrita no livro de Daniel capítulo 7. O pequeno chifre. Ele não vem de fora, ele surge de dentro, do meio dos 10 reinos. Um líder, nascido no território do antigo Império Romano, mas ele não quer apenas governar um reino, ele quer todos. A Segunda Guerra Tricontinental começa. Se a primeira foi sobre a divisão, esta Segunda Guerra Tricontinental será sobre unificação, sob um único líder regional. Segundo Daniel 7, 3 reis são derrubados para que o pequeno chifre se estabeleça. 3 caem, 6 se submetem voluntariamente, e assim se cumpre o cenário descrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 a 17. Agora observe a cronologia profética. 1. O Império Romano original. 2. Sua divisão em 10 reinos, o 7º reino de Apocalipse 17. O surgimento do 8º reino, a besta final de alcance regional, não mundial, dentro do território do antigo Império Romano. No livro de Daniel 8, o bode que cresce e do qual sai um pequeno chifre aponta para uma expansão agressiva em direção ao sul, ao Oriente e à Terra Gloriosa. Domínio total regional, estratégico, militar. E aqui está o detalhe que muitos ignoram ou não sabem. A aliança com Israel dura 7 anos, essa aliança. Mas os primeiros 3 anos e meio, 42 meses, não são de paz, são de guerra. O chapéu genuíno diz que haverá prosperidade. É nesse período que o anticristo consolida poder. Elimina 3 reis e estrutura seu império regional. Somente na segunda metade dos 7 anos ele assume o controle absoluto dentro dessa confederação. A Primeira Guerra Tricontinental prepara o tabuleiro. A Segunda Guerra Tricontinental revela o jogador principal. A besta semelhante ao leopardo de Apocalipse 3 está prestes a rugir. E quando isso acontecer, a região sob seu domínio nunca mais será a mesma. Você está preparado para entender os sinais antes que eles se cumpram? Só um detalhe, a igreja não verá nada disso. Porque a igreja foi arrebatada antes. Ouviu o chapéu genuíno, vacilões? A Terceira Guerra Tricontinental, o Armagedon, está chegando. 2 guerras já estremeceram as nações de lá. 10 reinos surgiram das cinzas do antigo império. O anticristo tomou o trono, mas agora o pior ainda está por vir. O mundo está marchando para o confronto final e o palco tem nome: Jerusalém.
Se você acompanhou até aqui, sabe, a Primeira Guerra Tricontinental formou os 10 reinos descritos no livro de Daniel, capítulo 7. A Segunda Guerra Tricontinental consolidou o domínio da besta, mas a Bíblia revela uma terceira guerra tricontinental. 3 guerras tricontinentais. E desta vez não é apenas política, é profética. É o prenúncio da volta de Cristo no meio da 70ª semana de Daniel. Tudo muda. Apocalipse 13:5 declara que a besta recebe autoridade por 42 meses. A segunda metade dos 7 anos. Esse anticristo domina a Europa e o Mediterrâneo. Parece invencível. Mas algo se move do norte. Daniel 11:44. Notícias do Oriente e do Norte o perturbarão. Nações fora do antigo território romano, identificadas por muitos intérpretes com Meseque e Tubal, se levantam. Uma potência do norte desafia o sistema da besta. Guerra é declarada. Só que esse anticristo não é apenas um líder político. Ele é um estrategista militar com permissão sobrenatural. Então o que ele faz? Ele reage, ele avança e ele vence. A potência do norte é subjugada. O que começou como rebelião termina como aliança forçada. O inimigo agora marcha sob a bandeira da besta. Então chegamos ao clímax. Apocalipse 16 descreve 3 espíritos imundos que saem para enganar as nações e reuni-las para a grande batalha. Os 10 reinos. A potência conquistada, nações enganadas, todos marchando para um único destino, Jerusalém. Ezequiel 38 e 39 descreve a invasão colossal. Zacarias 14 fala do Monte das Oliveiras se partindo ao meio. Tudo parece perdido, até que o céu se abre. Apocalipse 19, versículo 11 a 21, revela o momento decisivo. O Rei dos Reis desce, não para negociar, não para sentar numa mesa de negociação, mas para julgar. A besta é lançada viva no lago de fogo, é o primeiro a morrer. O falso profeta também é derrotado. Os exércitos são consumidos. A terceira guerra tricontinental não termina com tratados, termina com a intervenção direta do céu. A história humana caminha para esse clímax. 3 guerras tricontinentais, uma confederação de nações, um líder regional e um final que já foi escrito nas Escrituras. A pergunta não é se acontecerá. A pergunta é de que lado você estará quando o rei voltar. Porque ele vem, e vem para vencer. Muito bem. Os dois últimos impérios, o planeta final, o plano final do anticristo revelado. Os 2 últimos impérios, o plano final do anticristo revelado. Muito bem. Primeiro vieram os 10. Depois veio 1. E então surgiu o 8º. A humanidade está prestes a testemunhar a ascensão de 2 impérios finais. E a chave para entender o futuro está na diferença entre eles. Se você já se confundiu com os 10 reinos, o anticristo e o 8º reino de Apocalipse 7, respire fundo. Agora eu vou organizar essa linha do tempo profético de forma clara e impactante. O primeiro império, o romano revisado. Tudo começa com a primeira guerra tricontinental. O antigo território do Império Romano, hoje dividido em 40 nações, se não me engano, eu vou colocar aqui na edição. Hoje dividido em dezenas de nações, será reduzido a 10 reinos.
É o que o livro de Daniel 2 descreve com os 10 artelhos da estátua. Já em Apocalipse 17, esse é o 7º reino, mas há um detalhe crucial. Apocalipse 17:10 diz que ele dura pouco tempo, 3 anos e meio. Por quê? Porque alguém está prestes a surgir. O surgimento do anticristo. Como eu já disse, ele não vem de fora dos 10 reinos. Ele surge de dentro de um dos 10 reinos. Mas sua origem profética é ainda mais específica. O livro de Daniel 8 revela que ele procede de uma das 4 divisões do antigo império de Alexandre o Grande. Ou seja, eu já falei isso aqui em um vídeo anterior. Esse anticristo vem da divisão do Império Grego de Alexandre o Grande. Ele carrega a herança estratégica, militar e expansionista do mundo helenístico, inserido dentro da estrutura do sistema romano revisado. Não é apenas Roma renovada, revivida ou restaurada. É a ambição grega ressurgindo dentro do cenário romano. A queda de 3 reinos. O livro de Daniel 7:24, ele é claro. Esse anticristo derruba 3 dos 10 reis. Isso acontece nos primeiros 3 anos e meio da aliança com Israel. Enquanto aparenta diplomacia, ele vai consolidando o poder militar. 3 resistem, 3 caem. E os outros 6, diante de ameaças externas, entregam voluntariamente seu poder a ele. Apocalipse 17:17 revela que Deus coloca esse plano no coração deles. Assim, os 10 reinos, o 7º reino, se tornam um só, o 8º reino. Nós estamos hoje no 6º. O 2º império, o grego renovado, revivido. Aqui está o ponto que muitos não percebem. O anticristo não apenas unifica os 10 reinos romanos. Ele assume também as antigas regiões do Império Grego. Ele vai ampliando seu domínio regional para o sul, oriente e a Terra Gloriosa. Conforme o livro de Daniel 8 descreve, o 7º reino dá lugar ao 8º. Roma prepara o palco. A herança de Alexandre o Grande domina a cena. O desfecho final. Quando ele marcha contra Jerusalém, as profecias de Ezequiel 38 e 39 e Zacarias 14 entram em cena. Mas o final não pertence aos impérios humanos. Em Apocalipse 19, o céu se abre. O anticristo é o primeiro a morrer. Os reinos humanos chegam ao fim e o Rei dos Reis assume o trono. Trocando em miúdos, o 7º reino, o romano restaurado, 10 reinos por pouco tempo, 3 anos e meio. O 8º reino, grego revivido, originado na divisão do Império de Alexandre o Grande e consolidado pelo anticristo. Depois disso, o reino eterno. O 7º vem. Estamos no 6º. O 8º vem. E depois Jesus vem. Você está pronto para enxergar essa linha do tempo antes que os acontecimentos se intensifiquem? Esqueçam esse negócio de ataque nuclear. Não vai existir isso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. Então, para concluir o estudo de hoje, a história está caminhando para um clímax já escrito. Depois de tudo que estudamos e vimos, uma coisa fica clara. Daniel 7 e Apocalipse não descrevem um caos sem direção. Eles revelam uma sequência organizada. Primeiro, a reorganização do território do antigo Império Romano em 10 reinos. Primeira Guerra Tricontinental. Depois, a ascensão do pequeno chifre, o anticristo, derrubando 3 reis e unificando os demais. A Segunda Guerra Tricontinental. Em seguida, o surgimento do 8º reino
consolidando poder regional. E por fim a terceira guerra tricontinental, culminando no Armagedon. Não é uma sucessão aleatória de eventos. Isso aqui não é bagunça. É um roteiro. De livro do Daniel a Apocalipse. As peças se encaixam como engrenagens de um relógio profético. Mas aqui está o ponto central. Essas profecias não foram escritas apenas para informar. Foram escritas para alertar. A formação dos 10 reinos. A ascensão do líder final regional. Europa, Oriente Médio e Norte da África. As guerras sucessivas. O confronto em Jerusalém. Tudo converge para um momento decisivo. A intervenção direta do céu e quando Jesus Cristo retorna à terra. Os impérios humanos caem. O sistema da besta termina. O domínio do homem dá lugar ao reino eterno. A pergunta final não é apenas geopolítica, é espiritual. Você está apenas observando os sinais ou está preparado para o desfecho? Por quê? Segundo as Escrituras, o 7º vem, o 8º vem, mas depois deles o rei vem. Então, como eu disse, nunca vi um ensino desse em nenhum lugar aqui. Só aprendi com o meu pastor que já está na eternidade. Estudamos. Nunca vi, mas ninguém ensinando isso. É uma vergonha. 3 guerras tricontinentais. Eu não vi. Pode ter, eu não vi. Tá? Como eu disse há pouco, não teremos Armagedon nuclear. Esqueçam isso. Isso é notícia para ganhar manchete de televisão, de jornal. Enfim, não vai ter nada de guerra nuclear. Tudo o que vai acontecer está escrito aqui. Então, mais uma coisa. A igreja é arrebatada antes de tudo isso. Antes da formação do seu antigo Império Romano. Ou dentro ali na formação dele. Porque depois o anticristo só se manifesta depois que a igreja é arrebatada e depois da definição da formação dos 10 reinos. Então a igreja não vai conhecer nada disso. Nem o anticristo nós vamos saber quem é. A igreja sendo arrebatada. Porque para chegar na eternidade ou é através da morte ou do arrebatamento. Não vamos especular tempo para isso. O que está acontecendo? Eu aconselho a vocês a assistir os canais Arte da Guerra, Geoforça, que ali te dá um panorama da geopolítica. E eu sou fã desses canais, eu sou inscrito desses canais. Porque eles são de alta confiabilidade. E lá relata tudo isso. Os conflitos. Não só eles dois, há outros canais de geopolítica muito bons. Tá? Outros canais muito bons. Que lá você vai ver o que está acontecendo com a Europa. A Europa vai cair. A OTAN vai cair. A União Europeia, OTAN, e possivelmente um êxodo de lá para cá novamente. Possivelmente isso. Então, meus amigos, eu concluo esse estudo de hoje das 3 guerras tricontinentais que virão. E eu reforço o que eu disse no início do vídeo. No meu entender, não houveram 2 guerras mundiais. Houveram 2 guerras europeias. Percebam que todos esses problemas de guerra é lá. Que eles adoram guerra. Eles amam isso. Tudo é lá. Brasil não vai ter nada de anticristo, nada, que marca, nada. É tudo lá. Até o próximo estudo, se Deus quiser.
Valeu!